A indústria dos games tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Prova disso é que esse mercado supera até o faturamento musical e cinematográfico juntos, quando se fala em consumo de entretenimento. O tempo em que os jogos de videogame eram associados apenas a adolescentes e crianças acabou. Hoje o setor alcança um público extremamente amplo e diversificado, movimentando muito dinheiro todos os anos e podendo ultrapassar a casa dos 219 bilhões até 2024. A indústria de games não sabe o que é crise, principalmente da pandemia para cá. O mercado dos jogos eletrônicos perdeu o freio e foi embora. Diferente da indústria do cinema, cujo faturamento despencou desde o início da pandemia e que deverá retornar a níveis anterior à crise sanitária somente e talvez nos próximos anos. A indústria dos games ganhou impulso no período em que as medidas de isolamento obrigaram mais pessoas a ficarem dentro de casa. Em 2020, o faturamento do setor cresceu 21%. Em 2021, aumentou mais 9%. Uma comparação para se ter uma ideia de como a indústria de games se descolou da indústria cinematográfica em termos de porte é com o filme que mais faturou até hoje, Avatar, lançado em 2009. Proporcionou uma receita de 2,9 bilhões de dólares. Já o game mais popular até hoje, Honor of Kings, lançado em 2015, já faturou 13 bilhões de dólares. Segundo projeções do PwC, até 2026, a indústria de games deverá alcançar um faturamento global de 321 bilhões de dólares. O crescimento deverá ser puxado pelo segmento de game social, que permite a participação de vários jogadores ao mesmo tempo, seja cooperando, seja competindo uns contra os outros. Dois países lideram o mercado global de games. A China, com faturamento de 49,3 bilhões de dólares, seguido de perto pelos Estados Unidos, com faturamento de 47,3 bilhões de dólares. De acordo com os dados da Newzoo, empresa de pesquisa especializada no setor, o Brasil está em 13º lugar no ranking global, com um faturamento de 2,5 bilhões de dólares. Embora esteja distante dos líderes globais, o Brasil também tem realizado esforços para ampliar sua participação nesse bilionário negócio. Dados divulgados pela Abra Games, Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, mostraram que existem atualmente no país 1.009 institutos de desenvolvimento de jogos, um salto de 169% nos últimos 4 anos, quando o país abrigava 375 empresas desse tipo. A pesquisa revelou que a região Sudeste ainda concentra mais da metade dos estúdios de desenvolvimento de jogos, 57%, seguido do Sul, com 21%, Nordeste tendo 14%, Centro-Oeste 6% e Norte 3%. Tá, mas como funciona essa indústria? E por que ela não para de crescer? Essa indústria engloba diversos setores com vários profissionais da área diferentes trabalhando em torno de um produto. Vai desde a produção à divulgação, até a comercialização desse produto. Quando a gente fala de indústria de videogames, o produto que faz tudo ali girar são consoles e jogos, basicamente. Enquanto os consumidores só veem os trailers, notícias e depois o jogo já pronto, acabam não percebendo que tem muito trabalho até chegar nessa etapa. Começa com os desenvolvedores, passa pelos publicadores, distribuidores, varejistas e aí sim chega na casa para ser jogado. O desenvolvimento, que é a primeira parte do processo, engloba toda a parte da criação do jogo, das ideias até a programação. Os desenvolvedores definem e aplicam toda a mecânica, personagens e histórias de jogo. Depois disso, é preciso testar e corrigir os bugs se for necessário. Mas muitas vezes a ideia pode ser ambiciosa demais e precisam de mais gente para trabalhar nela. Novos motores gráficos mais avançados e outras coisas que custam um bom dinheiro. É aí que entra as publicadoras. Geralmente elas são empresas grandes e conhecidas que podem ajudar muito um jogo a ir para frente, com um aporte financeiro para impulsionar o projeto e também trabalhar na publicidade e na propaganda do jogo. Faz muita diferença, por exemplo, quando um jogo carrega o nome da Sony, da Square Enix, da Microsoft Studio, da Capcom, que são grandes publicadoras. Além disso, as publicadoras, as publishers, muitas vezes detêm o direito de determinados títulos. O jogo Halo, por exemplo, ele foi criado pela desenvolvedora Band, mas os direitos são da Xbox Games Studio. Então, a Band desenvolveu 5 jogos pela franquia Halo para a publicadora Xbox. Mas a partir de 2009, a 343 Industries passou a ser desenvolvedora da Halo, enquanto a Band deixou a Xbox Studio.
e passou a desenvolver o Destiny, junto com a Activision. E dessa vez, os direitos do título ficou com a desenvolvedora. Isso basicamente define quem tem o poder de decisão nas franquias. Depois disso, vem a parte mais física mesmo, que é a produção da mídia, do encarte, das capas, toda a logística para levar o jogo para as prateleiras. Isso é papel das distribuidoras, são elas que fornecem o jogo para as lojas, encarregados de toda a burocracia e transporte para o cliente poder comprar sua mídia física. Já nos últimos 10 anos, você deve ter visto uma crescente nas lojas digitais. Aos poucos, foram se popularizando e mudando assim toda a forma de distribuir videogame. Plataformas como a Steam, PS Store, Microsoft Store, Battle.net passaram a fazer a distribuição digital, cuidando dos pagamentos e hospedando os downloads dos jogos. Antes, a gente já estava presenciando um movimento bem grande de locadoras fechando, lojas grandes de jogos fechando. A Game Store estava passando por uma crise gigante nos Estados Unidos, justamente porque a galera não estava mais comprando produto físico. Então, resumindo, os desenvolvedores criam, as publicadoras mostram para o mundo e as distribuidoras disponibilizam o jogo para as lojas. E por muito tempo, a indústria se baseou nisso, produzir e vender jogos e consoles. Mas conforme o cenário foi se tornando cada vez mais popular, os jogos passaram a movimentar outras indústrias também. Pac-Man, por exemplo, se tornou uma febre na época. Começaram a surgir vários produtos do famoso Come Come. Tinha roupa, boneco de pelúcia, mascote, livro, e depois dele, vários outros personagens também ficaram muito famosos. Mario, Link, Crash, Kratos, tem muito personagem que, além de serem jogáveis, também se tornaram produtos em vários setores. Ou seja, além de ganhar dinheiro com a venda dos jogos, agora eles poderiam vender os direitos autorais para outras empresas usarem as imagens dos personagens para fazer outros produtos. E não para por aí, porque aos poucos a indústria foi criando novos métodos de fazer mais dinheiro ainda. Antes, por exemplo, quando se emplacava um título de sucesso, já começava a planejar numa sequência daquele jogo. Agora é muito mais comum o lançamento das DLCs, ou aqueles conteúdos baixáveis, para complementar o mesmo game, ou adicionar novos conteúdos sem precisar criar um novo jogo do zero. Skins, capítulo novo, arma nova, ok. Então eles ganham dinheiro vendendo jogos, consoles, direitos autorais e conteúdos adicionais. Acabou? Não. Dinheiro nunca é demais. Então por que vender só os jogos, mas também vender coisas dentro dos jogos? Sim, eu estou falando das odiosas microtransações, que geram muita grana. Isso pode ter começado ainda na época lá dos arcades com Double Dragon 3, lá na década de 90, que nele era possível comprar itens e personagens do jogo, colocando mais moeda na máquina. E desde então, isso foi e vem sendo implementado em outros jogos. Hoje, se vende de tudo dentro de um jogo, de roupas novas a armas e equipamentos, ou até mesmo personagens e cenários, com as microtransações. E basicamente é assim que a indústria dos games faz dinheiro e mantém a roda girando, vendendo jogos, parcerias, direitos autorais, conteúdos adicionais e microtransações. Claro, englobam outras coisas também. Tem os esportes ganhando cada vez mais destaques com as competições, jogos independentes que estão fazendo sucesso e fazem muito dinheiro, mesmo sem precisar gastar tanto quanto é um jogo super produzido. Agora já sabemos como eles fazem, mas o assustador é o quanto que eles fazem. Se antes da pandemia o crescimento de games já estava acelerado, com ela a expansão ganhou ainda mais velocidade. Desde março de 2020, milhares de brasileiros e brasileiras passaram a fazer parte do time de games digitais, e o resultado disso foi o crescimento exponencial dos números do setor. Com um público tão vasto e diverso, não surpreende o fato de que o mercado de games no mundo movimenta bilhões todos os anos. Só em 2022, a indústria global de jogos faturou 196,8 bilhões. Além disso, como já citado antes, segundo projeções da consultoria PwC, a expectativa é de que o setor alcance um faturamento global de 321 bilhões de dólares até 2026. Só no Brasil, o negócio de games movimenta 12 bilhões de reais ao ano. Isso nos coloca como o país líder em receita no setor da América Latina e o 13º no ranking mundial. O oceano azul de oportunidades do segmento de jogos está chamando a atenção e o dinheiro de grandes investidores. Um relatório da XDS mostrou que o Brasil foi eleito um dos principais players de desenvolvimento de games, atraindo muitos recursos. Não à toa,
mais de 20 bilhões de dólares foram investidos em startups de jogos nessa década. No final de 2021, por exemplo, grandes players como o Magazine Luiza anunciaram sua entrada no mercado de games brasileiro em grande estilo. Investiram mais de R$100 mil em parcerias com estúdios de criação e adquiriram o site Kabum, a e-commerce de tecnologia e games, em uma transação avaliada em 3,8 bilhões de reais. Ao todo, mais de 2.000 acordos foram firmados entre fundos, investidores e empresas de jogos no período de 2016 a julho de 2020. E por que tem tanta empresa de olho na indústria de games? Porque é um mercado que se mostra cada vez mais atraente para quem joga, seja na forma casual ou competitiva, e cada vez mais tem mais adeptos. Dificilmente alguém que curte jogar decide parar de vez de jogar videogame. No máximo, economizar quando a situação financeira não está muito boa. Para de jogar um tempo, depois volta, mas parar de vez é muito difícil. Então, é de se esperar sim que os jogos continuem crescendo e dominando o mercado. Afinal, é um setor que está sempre buscando se reinventar, sempre com novas possibilidades, novas tecnologias. Mas ainda assim, tem bastante coisa ruim também no meio dessa indústria, onde, querendo ou não, uma indústria que no fim do dia, o mais importante é ganhar dinheiro, do que a experiência passada se entretendo. E principalmente com relação a desenvolvedores que sofrem com horário semanal abusivo, demissões em massa, escândalo de assédio moral, não tem jeito. Onde o único objetivo é o dinheiro, vai ter escândalo no meio. Mesmo assim, essa indústria oferece diversas oportunidades de se fazer dinheiro. Desde ser programador, investidor, competidor, desenvolvedor e até para quem joga mais casualmente, você pode fazer streaming, por exemplo, e com o tempo ter um público próprio que te assiste jogar. Por mais que no Brasil a indústria ainda esteja caminhando, não dá para negar que os investimentos no setor estão subindo cada dia mais, e com isso, logo logo começa a dar saltos maiores. Será que depois de tudo isso, a gente ainda vai pensar que videogame é coisa de criança? Ou será um jogo para gente grande? Este é o canal O Enigma, e você está convidado a nos acompanhar a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.